Fala pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do RH Summit Live Show. E dessa vez a gente vai discutir segurança psicológica. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Na sua empresa, quando acontece um erro, ele vai para debaixo do tapete ou para cima da mesa? Esse problema ele é discutido ou ele busca culpados? Eu estou falando sobre segurança psicológica. Como que a gente estimula isso dentro das equipes, trabalha e principalmente como a gente constrói líderes, forma líderes que estejam aderentes a essa política, a esse formato de trabalho. Para isso, a minha convidada ela é especialista em segurança psicológica e facilitadora de times. Estou falando da Gisele Calef, minha convidada, que pela terceira vez está com a gente aqui no RH Summit. Obrigada, Léo, mais uma vez. Que honra, que orgulho poder trazer esse tema para a mesa. E que provocação, hein, para começar essa discussão. O tema vai para dentro da mesa, para cima da mesa ou ele fica de bastidores? Então, na maioria das empresas que eu conheço, o hábito é empurrar para debaixo do tapete. É aquilo, eu vou ignorar um problema até que ele se torne uma crise. Em muitas empresas a gente vê isso, porque se eu errar, eu vou ser culpado, vou Punido, sofrer né? punido, sendo que faz parte do processo de aprendizado e de inovação. Humano, nada Errar. mais humano. E como eu brinco, nada na vida é bom na primeira vez, a gente melhora com o tempo. Deixo por conta da imaginação Espero de que essa vocês. terceira edição seja melhor minha, né? Não, tá ótimo. Já errei bastante. Então vamos contar primeiro o que é segurança psicológica. Não é uma pauta good vibes. Não é de RH, não tá? é de É de RH. negócios. Não é a gente abraçando árvore. Não é. E não é sobre um lugar acolhedor, fofo, onde as pessoas são agraciadas, a performance baixa, todo mundo vai ter uma relação colorida. Então, Não se eu é. tô falando de segurança psicológica e tem alguém imaginando os ursinhos carinhosos, volta pro mundo real. Vamos explicar o que é. Vamos lá. É sobre negócios, é sobre times, é sobre inovação, é sobre diversidade e sobre relações saudáveis. Quando a gente fala que é sobre negócios, né, o termo não foi cunhado por psicólogo. Segurança psicológica dá a entender, e tem ali uma confusão do tema, que é psicologicamente as pessoas estarem bem. Nada disso. Segurança psicológica é uma crença compartilhada de que as pessoas daquele time, pelo grupo que faz parte de um time, é seguro e é confortável fazer parte daquele grupo, dar ideias, criticar, pensar fora da caixa, sem sofrer punição ou retaliação por ser quem se é. Esse termo foi cunhado pela Amy Edmondson, engenheira, para você de negócio que acha que o papo é de RH, que começou a estudar anos atrás nos Estados Unidos, em Harvard, hospitais e entender as diferenças de erros de medicação nesses hospitais. O que fazia as equipes subnotificarem ou errarem mais e menos. E aí ela cunhou o termo, entendendo que as pessoas, na verdade, não erravam menos em alguns hospitais. Na verdade, elas falavam menos sobre esses erros porque elas tinham medo. O que o hospital faria com as pessoas que erravam em medicação? O que os médicos fariam com as enfermeiras? Então, tem a ver com erros, tem a ver com aprendizados, tem a ver com vulnerabilidade e tem a ver como esses times funcionam para darem bons resultados. Tem um canal que eu acompanho que é sobre aviação. É o canal do Aviões e Músicas. E uma das coisas que ele sempre fala é que a aviação ela aprende com os erros e cria processo para que eles nunca mais aconteçam. É bem isso. Então, é que a gente precisa voltar, muitas vezes, a entender a causa daquilo. A gente fala muito o líder precisa proporcionar um ambiente seguro. Será que esse líder ele vive um ambiente seguro? Será que ele foi preparado para trabalhar um ambiente seguro? E eu sempre falo que, durante a minha carreira, eu exerci liderança durante um tempo e eu tinha 57 pessoas no meu time, gente, misericórdia. Grande. Eu conseguia dar feedback direito? Não, humanamente impossível, num mês, você dá um one-on-one com 57 pessoas com profundidade e conhecimento. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que, por exemplo, eu, como líder, nunca recebi um treinamento para fazer um desligamento. Tem líder que nunca aprendeu, nunca recebeu um treinamento de como dar um feedback, de como agir perante uma equipe. Simplesmente a empresa cresceu, ele ganhou uma posição de liderança e vai do jeito que deu. Muitos deles não queriam ser líderes. Simplesmente assumiram aquela cadeira porque foram alçados àquele patamar. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é o quanto a gente precisa preparar esse líder sobre essa pauta, primeiro para que ele entenda para ele, para que ele consiga julgar se ele está num ambiente seguro, mas também que ele consiga proporcionar um ambiente seguro para as pessoas que estão na equipe dele. É nesse ponto, assim, segurança psicológica passa muito por isso, passa por educação e capacitação das pessoas, porque só simplesmente falar, gente, temos uma meta bonita agora de SG que a gente tem aí de ser uma empresa com ambiente seguramente, psicologicamente seguro. Não, peraí, gente, vamos, antes de parecer, vamos fazer
acontecer, antes de querer colocar na página de carreira bonitinho, de divulgar para fora, porque mentira tem perna curta, né, Gi? Bom ponto. Vamos começar agora trazendo uma seriedade aí para o tema, a gente está falando de uma forma descolada. Segurança psicológica está na pauta do momento, assim, ficou meio cool falar sobre isso. Buzzword virou uma palavrinha bonitinha. Exatamente. Mas, na verdade, a gente vai começar de cima para baixo. A organização ela tem que ser promotora de segurança psicológica. Nossa, em que sentido? O quanto que ela apoia que os times trabalhem de forma colaborativa, o quanto que ela coloca o funcionamento do time acima desses talentos individuais. Eu digo assim, existe uma mudança no mundo acontecendo. Por muito tempo, a competitividade foi valorizada, exacerbada, reconhecida, remunerada, estimulada. E a gente vê onde que isso nos trouxe, essa competitividade. Tem um TED bem interessante de uma estudiosa, de uma executiva, na verdade, de uma SEO, chamada Margaret Heffernan. Eu devo estar errando, mas está tudo certo. Que fala de um exemplo de um estudo chamado as supergalinhas, as superestrelas, onde algumas galinhas foram colocadas num galinheiro, galinhas medianas, e essa performance dessas galinhas foram avaliadas, mensuradas. Galinhas botam ovo, é mais tranquilo de mensurar a produtividade de galinha do que humana. E um outro grupo de galinhas estrelares, galinhas de alta performance, também foram estudadas à parte. O que aconteceu com essas galinhas maravilhosas, que super performavam bem individualmente? Em grupo, elas se bicaram até muitas morrerem e tiveram um funcionamento desfuncional. O que isso tem a ver com segurança psicológica, com times e com o mundo que a gente vive? Por muito tempo, isso é um retrato do mundo corporativo. As pessoas se bicam, os times se destroem, não há segurança psicológica, se eu erro, você me expõe, se eu vou trazer minha vulnerabilidade, você me chama de fraco, a diversidade não é bem recebida, um grupo né, sempre dos iguais, sempre os narcisistas semelhantes. E a segurança psicológica, ela vem no movimento de trabalho colaborativo, onde a gente tem que ter distribuição de fala, onde a gente tem que ter alta sensibilidade social. Para ter alta sensibilidade social, tem que olhar para você. Eu tenho que perceber mudança de comportamento, de fala, alto nível de empatia. Então, a gente vê que o RH, nesse cenário, ele tem que ser um facilitador da segurança psicológica e apoiando a organização para que ela seja mais colaborativa, para que os times funcionem com interdependência, valorizando o funcionamento de time e não as superestrelas que vão minando as pessoas individualmente ou o time de forma geral. Então, para resumir essa sua pergunta, seria letramento da liderança, porque todo líder tem um outro líder. Como é que esse líder também vive as relações com o seu gestor? Ele tem liberdade para assumir os seus erros ou é um executivo que manipula número na apresentação? Ele consegue desafiar o status quo dizendo que, por exemplo, o negócio não está indo para um caminho adequado ou deixa o caminho errado seguir o curso para que as pessoas lá na frente percebam que teve um erro e com isso a gente perde dinheiro? Enfermeiras dizem para médico quando eles estão errando, copilotos falam que aquela rota pode ter um risco ou não. Na verdade, o nosso instinto é nos preservarmos, é silenciar, e o silenciamento é um sintoma da falta de segurança psicológica. Se na sua equipe, a galera, você faz uma reunião e o seu time não fala, colega, as pessoas estão com medo de correr esse risco. Levanta a bandeirinha vermelha aí. Levanta a bandeirinha. Então, o RH, mais do que em qualquer outro momento, por que a gente tem puxado esse tema? Porque a gente tem que ser um facilitador, um guardião para ajudar a promover um ambiente onde as pessoas consigam ser mais elas mesmas. A segurança psicológica tem 7 elementos aí propulsores. E levar letramento, levar maior nível de consciência, trabalhar com treinamento, com capacitação, fazer fóruns como o que a gente está fazendo aqui, para que o tema saia do misticismo de é um negócio super legal que o RH inventou, é a última modinha, e coloque isso na pauta de negócios. Porque RH, no fundo, é negócio. E aí, às vezes, eu voltar para dentro de casa, vou lá no SESMIT, no meu DP, quantas pessoas foram afastadas, como que está meu índice de rotatividade, está concentrado numa equipe, minha pesquisa de clima está como? O que está gritando na minha entrevista de desligamento? Começa a reunir esses dados, e aí quando você sentar na mesa e falar, precisamos trabalhar saúde mental, segurança psicológica, porque o efeito está aqui. Ninguém quer trabalhar na minha empresa, porque isso não afeta só dentro da empresa. Isso extravasa para fora. Se eu perguntar para um colaborador seu, ele indicaria alguém para trabalhar na empresa e ele não indicaria,
temos aí outra bandeirinha vermelha. Porque eu não vou indicar aquilo que está me fazendo mal ou que Se eu não não me estou sinto feliz. confortável, se eu não sou aceito porque ser quem eu sou, se eu não posso dar uma ideia e contribuir para esse time, ué, por que eu vou trazer alguém para essa empresa? Então, exatamente. Vai para fora da empresa isso. Exato. Então, olhar para esses dados vai mostrar para a empresa, peraí, é a linguagem que eu estou debatendo muito no RH Summit, que é o que eu ganho, o que eu deixo de perder. O que a empresa ganha, trabalhando segurança psicológica, o que ela deixa de perder. E longe da pauta de, vai melhorar a marca empregadora, vai melhorar a reputação, vai melhorar o clima, tá? Vai melhorar tudo isso e vai reverberar em quanto que eu ganho, quanto que eu deixo de perder. Pessoas seguras psicologicamente produzem mais, inovam mais, trazem mais ideias e querem permanecer na empresa. Primeiro ponto. O que eu deixo de Maravilhoso. perder? Deixo de perder o quê? Pessoas querendo sair da empresa, pessoas afastadas por doença. Porque alguém que está afastado, ela está sendo remunerada e ela está deixando de produzir. Exato. Ou seja, a empresa está tendo um gasto, uma perda dupla. Então, é essa linguagem que a gente precisa trazer para a mesa para deixar o pessoal parar de achar que isso é uma pauta de RH, que é uma pauta psicológica, que é uma pauta de psicólogo. Não, é uma pauta de negócio. A empresa precisa de pessoas produtivas e produtivas de forma saudável. E a segurança psicológica traz exatamente isso, mas que é um ponto que a gente precisa discutir muito. Seria uma pauta médica, muitas vezes? Talvez. Na verdade, quando a gente fala da intersecção de segurança psicológica com a saúde mental e a alta performance, tem uma matriz do mercado onde a gente fala, né, que a alta performance ela é uma conjunção, é uma junção, vamos dizer assim, de produtividade alta com o sentimento de que é saudável estar nesse grupo, nesse time. Então, de um clima positivo e saudável. Então, as pessoas vão estar estando adoecidas, tendo uma gestão abusiva, onde elas não podem dar ideias, onde elas sequer podem ser quem elas são. No sentido de, eu tenho vergonha de ter esse pensamento, de expor a minha opinião, eu não posso usar esse tipo de cabelo nessa empresa. Qual a chance de que eu esteja confortável para dar o melhor de mim? Uhum. É aí que essas pautas se conectam. Então, isso tem a ver com performance total, porque a minha performance vai vir do meu melhor. E a minha saúde vai ser produto do quanto essa relação respeita quem eu sou, de quanto o gestor me trata com respeito nessa relação. Então, a segurança psicológica tem um monte de viés aqui para a gente discutir, mas é importante a gente voltar aqui para os gestores. O quanto que você premia os erros que as pessoas cometem quando elas sinalizam esses erros. O que a gente aprendeu enquanto equipe? Colocar isso na mesa. Um ponto importante, Léo, é quanto que esse gestor também se vulnerabiliza. Sim. Quanto que ele coloca a falhabilidade dele também na mesa, de dizer, olha, galera, na última reunião, acho que eu cometi um equívoco aqui, porque o líder não é perfeito, você fala sobre isso. Ou simplesmente dizer, eu não sei, mas vou procurar. Exato. O líder não é... A gente vem de uma cultura que o líder tem que ser exemplo, e concordo perfeitamente. Exemplo no ponto de, o que eu te digo, o que eu te cobro, eu também faço. Exato. Coerência. Coerência, vamos lá, né? E aí, isso se distorceu para uma linha que, falando um pouco aí, veio para uma linha onde o líder precisa ser perfeito, que ele tem que ser... Calma, acho que o mais exemplo que a gente tem é ser humano. De virar para a equipe e falar, eu não sei, mas vou aprender, eu errei. E segurança é sobre isso, é sobre essa falhabilidade humana, sobre aceitar isso como parte do que vai estar na mesa de negócio. A gente vai errar. O que a gente vai aprender com isso? E faz parte do processo de Faz inovação, parte do de processo, aprendizado. exatamente. Errar na curva de aprendizado de todos nós, tem erros. Erros que ensinaram a fazer de forma mais rápida, mais inteligente, com menor índice de falha, mas tem erro. E aí as conversas francas são importantes nesse cenário, a transparência, isso traz alta confiabilidade, porque se o meu gestor coloca um erro na mesa, se ele não tem dificuldade de ter uma conversa difícil, se ele incentiva o time à participação e convida as pessoas a falarem, todo mundo tem igualdade de importância nesse time. Como as pessoas vão se sentir trabalhando nessa empresa, com esse gestor? Então, não é sobre ser super-humano, não é sobre ser perfeito, porque a gente não vai, em contexto nenhum, ser. Mas como que a gente traz o melhor de cada um, com esses aspectos todos, para que os negócios ganhem, as relações ganhem? Porque a gente está se ferindo no mundo corporativo. E a gente não está tão produtivo quanto a gente acha que é. Bicando uns aos outros como as super galinhas dos estudos. Até vai ser por um tempo, mas isso não é sustentável. As pessoas vão chegar no limite delas. E aí, Gi, quero deixar uma provocação sua para a galera que está inserindo essa pauta agora dentro da empresa. Tem empresa que está um pouco mais madura, começou a discutir isso há um pouco mais de tempo,
mas vou focar bastante nas startups e PMS, que é onde muitas vezes eu tenho uma equipe de RH. Tem um ser humaninho lá tocando tudo. Como que eu levo essa pauta? Qual o cuidado que eu posso ter? E partindo do princípio de o básico bem feito, não é inventar 20 indicadores de saúde, de segurança psicológica, mas como que eu começo a introduzir essa pauta num universo que é muito pequeno, com recursos limitados, mas que eu consiga trabalhar esses líderes para que eles tenham essa consciência. Isso vai ajudar no crescimento da empresa, inclusive. Acho que é importante os RHs estarem curiosos e serem estudiosos em relação ao tema, para conhecer esses 7 elementos, mas algumas práticas aqui. Trazer fóruns de conversa sobre o tema, para que as pessoas possam desmistificar o que é segurança psicológica e entender que tem a ver com performance e com essas relações e como esses times funcionam. A outra prática é, dentro das reuniões, entender se há silenciamento das pessoas ou se as pessoas têm igualdade de distribuição de fala nessas reuniões. Provocar nesses workshops, nesses fóruns que o RH faz, alto índice de sensibilidade social, assim, de conectividade entre as pessoas, para que as pessoas se conheçam e saibam em que momento eu posso pedir ajuda para o Léo, o que o Léo pode me oferecer de ajuda. Quanto mais essas pessoas aumentam o nível de interdependência e trabalham de forma mais colaborativa, elas podem, com o passar do tempo, começarem a estabelecer segurança psicológica também. Eu acho que toda forma de educação, de vídeo, de orientação com pouco recurso, ela é muito válida. É o como que vai fazer muita diferença nesse cenário, como a gente está cuidando. Outra coisa importante que você falou é a percepção desses números. Né? Como que as pessoas se sentem, e as entrevistas de desligamento contam um pouquinho quando essa pessoa saiu, ou as pesquisas de clima que essas empresas venham a ter. É perceber como se dá essas relações, se elas são saudáveis, se elas não são saudáveis. E, por último, ajudar o board, os diretores do negócio, a construírem uma cultura mais colaborativa e entender quem que a gente está reforçando em termos de promoção e desempenho, quem que a gente está reconhecendo e dando palco, como é que são os nossos processos, as nossas políticas, se elas são fomentadoras de um time mais colaborativo e saudável na companhia, ou se a gente explora o grão doentio das pessoas. Então, acho que é uma boa forma do RH ficar atento e promover a segurança psicológica, ajudar as equipes a promoverem segurança psicológica nos seus times. Acho fundamental ajudar as equipes a promover, porque o RH, nesse ponto, ele vai dar o suporte. É isso. Eu não vou conseguir estar no meio de todas as equipes trabalhando Não. isso, principalmente se o líder não entender isso. Se as pessoas não entenderem que isso é importante, não é uma pauta que está só numa esfera conceitual, mas que é algo vivido dentro da empresa. Gi, quero te agradecer pelas provocações, trazer esse assunto de uma forma que ligue ao negócio. Acho que a gente tem que começar a trabalhar nossas pautas muito em cima disso, de desmistificar que não é uma pauta good vibes, não somos nós abraçando árvore, mas são pautas que interferem nos indicadores, que mexem no ponteiro, independente do tamanho da sua empresa. Seja você uma equipe de RH ou você tenha 20 pessoas dentro do RH ou mais. Então, é nesse ponto que eu quero bater muito, que a gente trabalhe bastante nisso, para que eu tenha um RH cada vez mais apto a responder perguntas de negócio. É isso, Léo. E outra, ter muita paciência, porque a gente acha que um workshop, uma palestra, vão promover segurança psicológica numa empresa, vão promover saúde mental. Então, é uma construção viva, contínua. Então, o RH tem que plantar a semente, estudar, fazer um workshop, fazer uma conversa, uma roda de conversa e continuar sendo um promotor desse processo, um facilitador. Como você disse, ele não vai resolver as dores de negócio, fazer a empresa ser saudável. Isso é uma pauta que vai muito além da gente como RH. Pessoal, a gente volta já já com mais um conteúdo aqui do RH Summit Live Show. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.